Mas afinal, o Sesshomaru abandonou tudo pela Rin? Se você quer entender exatamente o que aconteceu no episódio 4 de Hanyo no Yashahime, continua até o final desse vídeo, porque a gente vai discutir tudo o que aconteceu nesse episódio. Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar sobre o quarto episódio de Hanyo no Yashahime, que trouxe muita coisa, muito debate, muita informação e muitas dúvidas também. Então, desde já eu vou convidar vocês a deixarem o like pra gente bater a meta, que hoje vai ser de 600 likes, vou aumentar um pouquinho pra gente continuar fazendo as análises dos episódios de Hanyo. Além disso, se vocês quiserem compartilhar com os amigos ou em grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, de Inuyasha e Hanyo no Yashahime, eu vou ficar muito feliz para que essa comunidade cresça e a gente tenha cada vez mais pessoas que gostam de animes, mangás, participando aqui do canal, dando seus comentários, as suas teorias. E bom, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no episódio. A gente começa o episódio com a Moroha ali fazendo alguns exercícios junto com alguns senhores de mais idade e descobre que eles são, na verdade, um tipo de um grupo de terceira idade que faz ali exercícios como se fosse uma yoga no templo Higurashi ali junto com o bisavô dela, que ela chama de vovô carinhosamente. Nesse momento, o vovô aparece e dá um presente para ela, que é justamente aquela mão mumificada de capa, que é a mesma que ele tentou dar para Agome no começo da série clássica. E é bem interessante porque a gente vê a reação dela, é exatamente a mesma reação da Agome, mas logo em seguida ela agradece, ela fica mais feliz, o que faz com que o vovô fique feliz também. Ele fica muito emocionado, dizendo inclusive: Agome, muito obrigado por ter uma filha assim, né, que reconhece o valor daquele item, uma filha tão boa. Então é bem interessante porque, assim, para a família da Agome, eles estão certos que a Moroha realmente é a filha da Agome, eles não têm dúvidas, e eles estão tratando isso de forma bem aberta, aparentemente. A gente descobre que a Toa resolveu voltar para a Era Feudal para poder recuperar os sonhos da irmã dela, Setsuna, e também descobre que a Setsuna tá aprendendo a tocar violino. Aliás, ela já aprendeu. A Moi, que é a esposa do Sota, diz inclusive que a Setsuna é uma das prodígios que surgem uma vez a cada 500 anos mais ou menos, e eu achei isso interessante porque me fez parecer que ela estava se referindo justamente ao fato de que a Setsuna era a prodígio da época feudal e ela é a prodígio da era atual, porque ela diz que com prática a Setsuna poderia se tornar uma grande violinista igual a ela. Então me faz parecer ali uma relação do tipo: Setsuna, você é a prodígio da sua época e eu sou da minha. Quem sabe talvez ali uma ideia de que elas poderiam ser a mesma pessoa em vidas passadas, não sei, talvez eu esteja pensando demais. E é interessante perceber que o violino, ele tem toda uma sutileza, uma calma, uma tranquilidade, né? Embora ele exija muita técnica para ser tocado. Então eu acho que isso reflete muito bem a personalidade da Setsuna. Ela tem muita técnica, ela é muito habilidosa, mas ao mesmo tempo ela é calma, ela não deixa as emoções falarem por ela, ela sempre está ali tentando raciocinar. Então eu acho bem interessante a maneira como a personalidade dela pode inclusive ter feito com que ela conseguisse aprender a tocar o instrumento mais facilmente. Mas sem adentrar muito nesse mérito, a gente vê que a Moroha, ela tem um plano para poder voltar para a Era Feudal, porque ela percebeu o Nenokube ali na árvore sagrada e ela foi dar uma conversada com ele, assim. E aparentemente ele contou tudo, né? Que ele, inclusive, estava roubando a energia sinistra delas quando elas atravessavam o corredor do arco-íris. Então ela tem uma ideia de enganar o Nenokube. E é ali onde a gente vê que a Moroha já está totalmente preparada. Ela já tem uma bolsa que é muito similar à bolsa da Agome, inclusive o Sota percebe isso, cheia de coisas para levar para a Era Feudal. E é engraçado a gente ver que o quanto a Moroha é uma cópia do Inuyasha e da Agome juntos. Porque ela leva batata frita, que era o que o Inuyasha adorava, que a Agome trouxesse da era dela, e ela também tá enfiando uma bicicleta dentro da bolsa. Então, assim, ela literalmente é a junção de Inuyasha e Agome, não tem o que discutir. E é bem interessante isso. As cenas da Moroha são hilárias. Eu vou continuar dizendo aqui que por menos que ela tenha destaque, ela continua roubando a cena continuamente com as piadas, com o jeito dela, e isso é muito divertido. Entre os itens que a Moroha tá levando, a gente vê que ela tá levando inclusive aquele livro de estudos sociais. Então aquele livro que aparece no primeiro episódio é culpa da Moroha, ela quem colocou a Toa naquela confusão toda. É interessante a gente ver novamente que a Toa se preocupa com o fato de itens do presente estarem indo ao passado
e de como isso pode interferir na linha temporal. É uma preocupação que a Agomi em si não tinha. A gente vê, inclusive, em um episódio, ela contando pro Inuyasha que o homem foi à lua, ela dava aquelas comidas para todo mundo, ela levava pirulitos pro Shippo, ela tinha medicamentos, enfim, uma série de coisas que ela não se preocupava muito de como as pessoas iam ver, o que elas iam achar a respeito daquilo. E aqui a Towa tem uma preocupação, e aparentemente essa preocupação vai ser importante pro plot, como a gente viu no episódio 1. E aqui outra cena engraçada da Moroha é quando ela entrega um recibo e um cartão de crédito do Sota pra ele, dizendo que ela fez algumas comprinhas pra sobrinha fofa dele. E eu acho bem interessante aqui porque além do tom dela e a cara que ela faz, assim, toda maliciosa, deixando ele sem graça, é perceptível o quanto a Moroha entrou nessa ideia de que ela é parte da família e que ela é filha da Agomi. Então, assim, se todo mundo da família Higurashi tá tratando ela como se fosse filha da Agomi, ela entrou nesse barco e eu sou filha da Agomi mesmo, eu sou sobrinha, então vocês vão me dar aí alguns presentes. É bem interessante e até mesmo oportunista da Moroha, porque a gente descobre mais pra frente no episódio que ela disse que ela não faz ideia de quem é a Agomi. Então, assim, por mais que ela tenha entrado nessa, digamos assim, ela tenha comprado essa ideia de que ela é filha da Agomi perante eles, ela não se convenceu. Ela não tá convencida de que ela é filha da Agomi, ela não sabe quem é a Agomi, provavelmente não sabe quem é Inuyasha, mas ela tá trabalhando com aquilo. Eu sou parente de vocês, eu sou sua sobrinha, vovô, isso e aquilo, mas é muito mais por conveniência da parte dela, ao meu ver. Ela é uma caçadora de recompensas, então ela tá vendo oportunidades naquilo, e não que ela esteja fazendo aquilo por mal, ela simplesmente tá aliviando, confortando as esperanças da família Higurashi, enquanto ela recebe uns mimos, então tá todo mundo feliz. Na casa da família Higurashi, que é justamente no quarto em que a Agomi tinha naquela casa, né, a gente vê que o Sota e a Towa têm uma conversa. É uma conversa bem legal, uma conversa emocionante, onde ele meio que se despede, dizendo que ele já sabia que cedo ou tarde ela ia voltar, porque quando ele conheceu ela, ele já sabia que a era dela não era aquela, então que provavelmente ela ia acabar voltando, e até faz uma comparação dela com a Agomi, né, dizendo que a Agomi se envolvia em muita confusão, mas que eram confusões diferentes da Towa, e ela continua sempre se culpando por trazer muitos problemas, como se fosse um fardo. Eu acho importante isso porque eu acredito que isso vai dizer muito do desenvolver da personagem. A Towa, por ser uma meio yokai numa era em que ela não pertence, ela causou muitos problemas, ela tem toda essa questão dela gostar de se vestir igual meninos, coisas que geram muitos problemas na era atual, então ela se sente um fardo para a família Higurashi. E aí a gente vê a Moroha oferecendo pro Nenokubi as 3 pérolas, para negociar com ele para que ele deixasse elas atravessarem o corredor do arco-íris. Nessa travessia, e aí a Kaede até percebe, ela vê a luz da árvore lá na era feudal, então ela sabe que as meninas estão chegando, mas nessa travessia a gente tem uma pequena interação entre elas. A Setsuna chama a Moroha pelo nome pela primeira vez, o que faz com que ela fique bastante feliz e mostra que Setsuna e Moroha, e eu já vinha falando isso desde o episódio passado, elas estão crescendo uma relação entre elas que é bem interessante porque foi relativamente rápido. Desde o episódio 2, né, onde elas se conheceram, até o episódio 3, a gente já tinha elas se dando muito melhor do que Setsuna e Towa, por exemplo. Então a Moroha já consegue lidar muito melhor com a Setsuna e a gente vai provavelmente ter uma demora maior no desenvolvimento da relação Towa-Setsuna por elas serem muito opostas. Mas a Moroha tá ali se dando bem meio que com todo mundo, principalmente com a Setsuna. E é aí que a cena muda pro espírito da árvore, que tá assumindo a forma da Kikyo, e pela primeira vez a gente vê a árvore tendo uma vontade própria, né, assim, revelada, mas ela diz ali, né, nesse momento, enquanto ela está em frente a uma garota que, sejamos honestos, a gente sabe que é a Rin, e ela diz que as previsões dela, se estiverem certas, concluirão que as meninas vão salvar o mundo. Então, que as 3 princesas vão salvar o mundo. E é nesse momento em que ela fala que ela vai colocar o Nenokubi pra dormir. Mas eu achei interessante o quanto a árvore tem uma certa liberdade para colocar o Nenokubi pra dormir. Então ele diz, inclusive, que ele ficou bastante tempo dormindo e ele meio que despertou quando as pérolas apareceram ali com a Senhora de 3 Olhos.
Então a árvore estava meio que contendo o Nenocube para que ele não aprontasse tanto. Então provavelmente uma das justificativas do porquê o Nenocube passou aí pelo menos 10 anos inativo é porque a árvore deve ter contido ele e ele estava ali fazendo parte dela, mas ele não tinha tanta liberdade em usar os poderes dela. Porque até então, quando a gente teve a sinopse, teve a ideia de que o Nenocube estava vivo, a gente não fazia ideia de que a árvore tinha consciência e de que ela era uma entidade. Agora a gente sabe disso, então a situação mudou um pouco. E naquilo que parece ser o interior da árvore, a gente vê as 3 meninas caminhando até que elas se deparam com o espírito da árvore que se apresenta, diz que tomou a forma emprestada da Kikyo justamente por ser a forma que foi designada ali por conta da flecha que selou Inuyasha, então a gente tem ali um pouco de fanservice. E ela diz então que ela tem um pedido a fazer para as filhas do Sesshomaru. É engraçado aqui ver que a Moroha diz que ela não é filha do Sesshomaru, embora ela soubesse que as outras duas eram e ela fica feliz por ter acertado isso, mas ela toma meio que um puxão de orelha do tipo, Moroha, deixa eu terminar de falar. E aí o espírito não entra muito no mérito sobre quem ela é filha. Enfim, o espírito diz que elas precisam deter o Kirin-Maru, um rei bestial. E aí eu achei incrível isso, o meu hype foi lá em cima, porque eu adoro essa ideia de yokais antigos. Quando apareceu o Ryuko Tsusei na série clássica, que era o inimigo que foi capaz de enfrentar o pai do Inuyasha e ele não conseguiu ser derrotado, eu fiquei muito feliz, aquele dragão gigantesco. Então agora, saber que tem uma outra criatura tão poderosa quanto o próprio pai do Inuyasha levou meu hype lá em cima, sério. Isso pra mim foi o melhor do episódio, desculpa fãs de Sesshomaru, mas o que me ganhou nesse episódio foi isso, saber desse vilão. E aí o que a gente tem de informação dele é que ele distorceu o tempo e ele tá tentando afundar o mundo nos seus últimos dias, tá? Eu tô usando aqui as palavras da tradução que foi feita. Então ela explica que o Kirin-Maru ele governava as bestas do leste, assim como o pai do Inuyasha governava as bestas do oeste. E se vocês quiserem, eu tô fazendo o vídeo já tô trabalhando no vídeo do Inu no Taisho, né, o pai do Inuyasha, inclusive, pra quem fala, o nome dele não é esse, eu vou explicar tudo isso lá naquele vídeo. Mas eles eram equiparados em poder e cada um comandava ali o seu território. Então, me parece muito uma relação de yin e yang. Não sei se vocês já viram em outras séries, mas tem uma filosofia muito grande entre luz e escuridão e de que nenhuma delas pode se sobressair, elas têm que viver num equilíbrio. Então me parece muito isso, o rei do oeste e o rei do leste devem viver num equilíbrio. E aí a partir do momento em que o pai do Inuyasha faleceu e o Sesshomaru não assumiu essa posição, ele abdicou para seguir o próprio caminho, a gente tem aí um desequilíbrio. E foi aí que o Kirin-Maru, pelas palavras do espírito da árvore, ele acabou meio que querendo então dominar o mundo e transformar isso num lugar devastado. Ela diz que para poder enfrentar o Kirin-Maru é necessário o poder de viajar no tempo, por isso que elas são importantes, e a Moroha logo de cara aceita essa missão, contanto que ela receba uma recompensa, né, caçador de recompensas, então é isso aí. Mas a Setsuna de imediato diz que não, e num ar muito semelhante ao próprio pai dela, muito semelhante ao próprio Sesshomaru, me lembrou quando ele deu aquela bronca na Kagura, no sentido de que se você não pode derrotar o Naraki, então não o traia, se você não pode fazer isso com suas próprias mãos. Mas me lembrou muito essa cena, ela recusando, dizendo que ela nem conhece o Sesshomaru, que dizem ser o pai dela, e que ela não é responsável por corrigir os fracassos dele, que se ele quisesse derrotar o Kirin-Maru, ele que fizesse com suas próprias mãos. Isso aí pra mim foi assim, um tapa na cara, porque, né, Sesshomaru? Sua filha, igualzinha a você. Ela diz que o Sesshomaru não pode derrotar o Kirin-Maru, que ele não consegue porque os dois trilham o mesmo caminho. Então, para que haja o equilíbrio, e essa é o meu entendimento, o Kirin-Maru e o Sesshomaru, e ela diz isso, eles devem ser derrotados ao mesmo tempo. Então, justamente, o Sesshomaru não pode derrotar o Kirin-Maru, porque senão ele iria se sobressair, e aí iria acabar com o equilíbrio. Só que, ao mesmo tempo, o Sesshomaru abdicou do trono do oeste. Então, se ele derrota o Kirin-Maru e ele não tem esse título, e ele não quer seguir como grande general, vai haver realmente um desequilíbrio, porque aí você derrotou quem representava o leste, não assumiu o posto do oeste,
e simplesmente fica aí uma bagunça. Foi o que eu entendi, que precisa haver um equilíbrio, o Sesshomaru não quer esse posto, e para que ele possa derrotar o Kirin-Maru vai acabar causando mais desequilíbrio ainda, então por isso que os dois precisam ser derrotados ao mesmo tempo. Pode ser que essa informação seja meio controversa, a gente não entende muito bem o contexto, fica meio complicado, a gente tem muita pouca informação, muitas dúvidas surgem, mas é por isso que eu preciso dos comentários de vocês para a gente tentar entender juntos o que está acontecendo, embora ainda seja um pouco cedo. A Towa se nega a enfrentar aquele que seria o pai delas, então é bem interessante ver o contraste. A Setsuna não tá nem aí, afinal ela nem sabe se ele é o pai mesmo, ela nem conhece, mas a Towa já fala, não, se ele é meu pai, por mais que eu não conheça, eu não vou enfrentar ele. É interessante o contraste entre elas, mas de qualquer forma o espírito entende que elas não vão fazer o que ele precisa, então ele simplesmente desperta o Nanokubi e olha, então já que vocês não vão me ajudar, eu não vou ajudar vocês, enfrentem aí e paguem a dívida que vocês têm com ele. Eu confesso que eu esperava um pouco mais do Nanokubi pela maneira como ele serviu de gancho entre Inuyasha clássico para Hanyo no Yashahime, inclusive pelo fato dele ter os poderes da árvore, né? Eu já tinha dito em alguns vídeos que eu esperava mais dele, que eu esperava que ele fosse se tornar um yokai poderoso por conta dessa possibilidade de manipular o tempo, mas eu também sempre disse que o Nanokubi não era um yokai muito esperto, né? Ele, enfim, é um yokai cabeça de raiz, literalmente. Então a gente tem aí elas enfrentando ele parece ser bem resistente e tem uma habilidade interessante, porque agora, principalmente por elas estarem dentro da árvore, ele consegue absorver a energia sinistra delas, o que faz com que elas percam poder. Só que a Setsuna, a Moroha e a Towa conseguem juntas reverter isso, principalmente porque a Moroha percebe ali um ponto fraco, que ao meu ver seria o ponto em que a flecha da Kikyo tinha atingido a árvore anos atrás, tá? Eu acredito que seja isso, não deixou claro pra gente o que era aquele ponto brilhante, mas eu acho que era isso, era aquela marca, e que esse ponto fraco, então, foi justamente o ponto em que a Towa, com uma técnica de um dragão azul que me lembra muito o Souriuha, eu já falei disso num vídeo, quando saíram as primeiras informações da Towa, consegue derrotar o Nanokubi de vez e aí ganha essa batalha. É interessante ver também que a mão mumificada de Kappa serviu para alguma coisa. Eu não acho que tenha sido uma fraqueza nem nada no Nanokubi, mas foi a primeira coisa que veio à cabeça da Moroha o que ela poderia fazer para distrair ele sem ter a energia sinistra dela. Então, vou jogar alguma coisa no olho dele, vou jogar isso aqui. E após derrotar o Nanokubi, elas chegam na Era Feudal, e aí elas meio que se apresentam ali para Kaede, e acho que isso não é muito relevante, a gente vai logo falar do ponto X, que acho que é o que vocês estavam esperando, que é justamente o que aconteceu com Sesshomaru, Rin e tudo mais. Então, finalmente a gente chegou nesse ponto. A gente vê a borboleta dos sonhos, no que parece ser ali ainda o interior da árvore, junto com o espírito. O espírito, enquanto olha para a presença da Rin selada, dormindo dentro da árvore, a gente não tem essa informação. E é interessante ver que os personagens sempre têm o nome ali embaixo. E a Rin não. Eles ainda não divulgaram, da mesma forma que ela não foi incluída no perfil dos personagens de Hanyo. Então eles estão tentando manter um segredo a respeito de quem é ela, embora seja bem óbvio. E ela diz que as suas filhas têm um grande espírito de luta. Elas negaram o meu pedido sem hesitar. E enquanto ela olha para Rin, para a figura da Rin, ela está falando isso, mas cria ali uma interpretação dupla. Porque logo em seguida ela olha de canto de olho e diz: você tem certeza disso? Se você abandonar esta mulher, ela nunca mais acordará. Então fica aquela dúvida se ela já estava falando com o Sesshomaru, que é a figura que estava atrás dela para quem ela vira o olho depois, ou se ela estava realmente falando com a Rin quando ela fala as suas filhas. Pra mim isso é proposital mesmo, eles estão querendo nos deixar com essa dúvida. Ela estava falando com a Rin. Não, ela estava falando com o Sesshomaru, só não estava olhando pra ele. É proposital, gente, eles estão querendo ver o fandom pegar fogo, eles querem que vocês briguem aí nas redes sociais mesmo, porque isso faz o anime ficar em alta, subir ali nos trend topics e eles quem ganham com isso. Mas é interessante a gente ver aqui que o Sesshomaru aparentemente vira as costas e abandona a Rin. Mesmo o espírito dizendo que se você abandonar essa mulher, ela nunca mais acordará. E aí alguns pontos que eu acho que precisam ser ditos. É dito que o Sesshomaru abandonou tudo, e aí muita gente tá falando, ele abandonou tudo pela Rin, isso, aquilo, blá blá blá. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas naquele arco
que, embora seja filler, aparentemente Hanyo está seguindo o anime, então mesmo os arcos fillers vão ser considerados. Naquele arco dos yokais gato, o Sesshomaru segue um pouco do legado do pai dele ao enfrentar os yokais gatos, mas ele deixa bem claro que a partir do momento em que eles foram derrotados, ele cumpriu o que ele tinha em aberto, digamos assim, a dívida que ele tinha por não ter conseguido derrotar os yokais gato na oportunidade anterior. E que agora ele vai seguir o caminho dele, que é inclusive aquele episódio em que a Rin tá cantando enquanto ela espera o Sesshomaru. Então, ao meu ver, naquele momento ele já abandonou o título de Dai Yokai. Não foi que, agora ele abandonou tudo pela Rin. Não, ele já abandonou aquilo lá atrás para poder seguir o caminho dele, que inclusive dizia respeito em estar em conjunto com a Rin, com o Jaqen e continuar aquela vida que ele estava levando. Não tô desmerecendo quem fala que ele abandonou tudo pela Rin, mas não interpretem como se fosse algo que aconteceu depois dos dois adultos. Ele abandonou tudo pra viver junto com a Rin, isso aqui. Não, gente, ele já abandonou isso lá atrás, tá? Pelo menos a interpretação que eu tenho. E aí me surge uma questão. Aparentemente, a árvore está chantageando o Sesshomaru por dizer que se ele virar as costas, se ele abandonar ela, ela nunca mais acordará e a borboleta do sonho está ali. Eu acredito que sim, que é bem possível. Essa árvore, junto com a borboleta dos sonhos, ela tá ali conduzindo a trama. Talvez o Kirinmaru nem seja o vilão, mas ela precisa derrotar tanto o Sesshomaru quanto o Kirinmaru por algum motivo e ela vai tentar usar as filhas dele para isso. Então ela pode estar chantageando sim o Sesshomaru. Mas me deixa em dúvida no seguinte ponto. O Sesshomaru, quando tentou ser chantageado pelo Naraki, ele simplesmente foi lá e derrotou o Naraki, né? E enfrentou ele. E em seguida foi lá e salvou a Rin. Então eu me pergunto se ele não teria feito isso. Ou se ele já não tentou. Se ele já não tentou de alguma forma derrotar a árvore, o espírito da árvore. O fato da Rin estar dentro da árvore impede desde já que ele use a Bakusaiga. Isso sem dúvida. Mas ele ainda tem outros métodos. Por que será que ele não conseguiu salvar a Rin? O que será que aconteceu? Eu me coloco muito em dúvida. Infelizmente, eu posso teorizar horrores aqui com vocês, mas eu não vou ter a resposta para dizer o que aconteceu com a Rin. O que eu imagino é que a árvore está servindo como uma Shikon. Ela está interferindo na história, ainda que indiretamente. Então ela tem ali a Rin como refém e ela vai tentar conduzir as princesas para que elas derrotem o Kirinmaru, para que elas derrotem o Sesshomaru, já que ela não conseguiu que o Sesshomaru derrotasse o Kirinmaru. Isso é o que eu entendo. O Sesshomaru se recusou a enfrentar o Kirinmaru e aí agora a árvore vai recorrer às filhas. Eu não sei o porquê ela quer derrotar esse Kirinmaru, mas a chantagem dela em usar a Rin não funcionou com o Sesshomaru, então meio que o Sesshomaru é carta fora do baralho. Talvez o Sesshomaru tenha permanecido ali só para garantir que a Rin está bem. Então, o fato dele virar as costas para ela agora, talvez signifique simplesmente que ele acredita que as filhas dele vão conseguir libertar a Rin. O Sesshomaru não é muito de delegar, de confiar em outras pessoas para conseguir alguma coisa, mas a gente consegue entender que ele teve todo um desenvolvimento da série clássica para cá, então talvez ele agora saiba que ele chegou no limite dele, que não há nada que ele possa fazer a não ser confiar nas meninas. Posso estar enganado, mas eu tenho muita ideia de que o anime está tentando nos vender que o Sesshomaru é o grande vilão. Que o Sesshomaru fez o ritual com as filhas, que o Sesshomaru tá abandonando a Rin, enfim, uma série de coisas para fazer a gente criar um ranço do Sesshomaru e achar que o Sesshomaru se tornou um yokai horrível. Mas não, gente, eu tenho certeza que não. Pode ser que o Sesshomaru tenha feito o ritual, pode ser que o Sesshomaru tenha feito uma série de coisas, mas tudo isso com certeza tem uma justificativa no final do porquê ele sabia que elas não estariam em risco ou de como isso era necessário. Eu não vejo o Sesshomaru, principalmente depois de todo o desenvolvimento que ele teve na série clássica, foi o personagem que mais foi desenvolvido, principalmente no arco final, jogando tudo isso no lixo. Mas é isso, pessoal. Eu não tenho muita coisa pra dizer, infelizmente, sobre o que aconteceu com a Rin. A gente realmente não sabe, mas eu tenho certeza que ela está dentro de um sonho. Ela está dormindo por conta da borboleta dos sonhos e que ela está sendo utilizada como um mecanismo para a árvore sagrada conseguir o que ela quer, que é a derrota do Kirinmaru. Não sabemos o porquê, mas é o que eu interpreto por enquanto. Mas podem ficar tranquilos que vídeos pra gente debater isso não vão faltar, mas eu acredito que a gente precisa realmente de mais informações,
porque tá tudo muito em aberto. E eles estão fazendo isso para nos deixar loucos, ansiosos e enfim. E vocês podem, com certeza, comentar o que vocês acham. Eu já tinha pedido para vocês comentarem no outro post. Eu li vários comentários para entender o que vocês estavam acreditando, o que vocês estavam interpretando disso tudo. E tem muita gente com ideias muito legais, mas eu ainda acho um pouco cedo pra gente afirmar uma série de coisas, tá? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço pra todo mundo que assistiu até o final. Pra quem puder deixar o like pra gente bater a meta e continuar crescendo ainda mais, quiser compartilhar com seus amigos, tem muitas informações. À medida que a gente tiver mais informações, eu faço um vídeo só explicando essa relação toda. Em breve, a gente vai ter aqui o vídeo já do Ino no Taishou, ou melhor, o pai do Inuyasha, o grande general demônio cão. Com tudo que a gente sabe sobre ele, talvez ajude também vocês a entenderem um pouquinho mais sobre essa relação com o Kirin-Maru e o porquê essa briga toda de territórios, enfim. Então, não esqueçam, se vocês não são inscritos no canal, vocês podem se inscrever. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não é inscritos. E vocês podem se inscrever, talvez não tanto por Hanyo, mas por algum outro anime, alguma outra coisa que vocês queiram ver aqui no canal e podem sugerir. Um grande abraço e até mais.